Pai Celeste, nós reconhecemos que se estamos aqui presentes, é o Senhor que o quis. Se esse edifício está em pé, porque a sua mão esteve presente até nesse preciso momento. Essa é a razão pela qual, Senhor, estamos a dedicar esse empreendimento nas suas mãos. Faz com que seja um verdadeiro lugar de reencontro e da paz, onde as pessoas vão respirar a sua presença. E abençoa todo o pessoal que aqui vão trabalhar, inclusive todos os hóspedes que aqui passarão, para que possam render glória e louvor a Ti, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor incondicional de Deus Pai Todo-Poderoso, junto com a comunhão do Espírito Santo, permanece com todos nós aqui presentes. É assim que dedicamos esse local, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Realmente uma enorme honra ter-vos aqui. Digníssimos convidados, minhas senhoras e meus senhores, é com imenso prazer que acolhemos hoje neste edifício tão importantes personalidades, a quem apresentamos desde já as nossas saudações e boas-vindas. Eu sou o Miguel Andrade, para quem não me conhece. Do meu lado direito temos a Cristina Jacinto, do meu lado esquerdo o Jean-Pierre Fauché, e somos os três gerentes da sociedade Quilo Futa Limitada, que é a empresa proprietária e gestora deste condomínio vertical, que chamamos Quilo Futa Atrium. Deste nosso investimento resultou um edifício de 8 andares, que comporta 67 apartamentos. Esta parte eu sei de cor. 44 T1s, 20 T2 e 3 penthouses T3 na cobertura. Enquanto promotor privado angolano, a Quilo Futa Limitada contribui deste modo para um dos grandes desafios do Governo, que é o de solucionar o déficit habitacional em Angola. Quilo Futa, e que também já devem ter percebido que tão depressa o escrevemos com C como o escrevemos com K, e eu explico a diferença. Quilo Futa é uma comuna do município de Maquela do Zombo, na província do Ige, que tive o privilégio de conhecer o mês passado, e que realmente posso assegurar que se trata de um município de povo, que é um povo acolhedor, Maquela do Zombo, e que apresenta grandes potencialidades no domínio agrícola. A escolha deste nome, Quilo Futa Atrium, agora com K, digamos que é um nome comercial que quisemos de alguma maneira também diferenciar do Quilo Futa localidade. O Quilo Futa Atrium constitui a nossa maneira de nos associarmos a mais esse desígnio do Executivo, que é o da diversificação da economia do país, chamando assim a atenção dos luandenses para uma comuna com um enorme potencial em produtos agrícolas, Quilo Futa com C. Escolhemos o nome da sociedade, que marca hoje a sua aparição em termos públicos e no espectro do mercado imobiliário angolano. Este é o primeiro projeto, e que esperamos que seja o primeiro projeto de muitos, inicialmente em Luanda, mas temos ambição de também poder expandir as nossas atividades para outras províncias, nomeadamente o Ige e a Maquela do Zombo, porque não é? E Quilo Futa até, porque não? Eu vou dar a palavra à engenheira Inês Palhais, que dirigiu esta obra e nos vai dar uma explicação técnica sobre a construção que aqui temos. Muito obrigado e até breve. Um edifício habitacional assenta em fundações especiais, em cerca de 185 microestacas, com 12 metros cada uma, e erigido num sistema tradicional porticado em estrutura de betão armado. De referir que o edifício tem também uma forte presença de estrutura metálica, nomeadamente passadiços de circulação e acesso às frações habitacionais de 2 dos 3 blocos construídos, como podem visualizar aqui entre os blocos C e B. Permitam-me que partilhe convosco algum dos números envolvidos na construção desta obra e que muito nos orgulhamos. Por aqui passaram mais de 250 colaboradores diretos e 150 indiretos. Dentro dos diversos materiais incorporados num edifício,
destacamos a componente hidráulica, elétrica e mecânica, que ombreia com as utilizadas nos mais modernos edifícios da atualidade. Ao nível do resto do chão, estão localizadas as áreas sociais e todos os compartimentos técnicos de apoio, sala de grupo de bombagens, hidráulica e incêndio, para abastecimento das águas às frações e ao combate contra incêndios, um posto de transformação de 800 kVA, uma sala de quadros elétricos gerais devidamente automatizados e sincronizados, com 2 modernos grupos eletrogéneos, geradores de 450 kVA cada, abastecido por um reservatório de gasóleo com autonomia para 7 dias. O edifício conta ainda com 2 reservatórios de água com capacidade de 100 metros cúbicos, cuja água é devidamente filtrada e tratada antes da sua distribuição, quer seja abastecida pela rede pública ou por autotanques. Conscientes da necessidade de melhorar a qualidade ambiental, este edifício foi enriquecido com a instalação de um METAR, que irá garantir o tratamento total das águas residuais do edifício. Ao longo da construção do edifício, grandes foram os desafios em encontrar soluções e alternativas execuíveis, dentro das expectativas que nos foram solicitadas. E foi devido a esse esforço que estamos hoje perante um edifício moderno, que irá conseguir ultrapassar todas as dificuldades locais, atuais e futuras, de forma a aumentar a qualidade de vida dos seus utilizadores finais. Para terminar, como parte integrante da equipa de colaboradores que por esta obra passou, gostaria de aproveitar um momento para agradecer a oportunidade e participação neste projeto e agradecer a cada um dos que aqui colaboraram de uma forma empenhada e profissional, tendo demonstrado o espírito de equipa, sacrifício e trabalho. Muito obrigada a todos vós que nos acompanham na inauguração deste empreendimento, que é, sem dúvida, uma referência no parque imobiliário angolano. Muito obrigada. E ao sucesso. Para cima, para o meio e para fora. Viva o Coelho! Viva! Viva o Coelho! Viva!